Bom dia, boa tarde ou boa noite, pessoal. Vai depender do horário que vocês vão assistir essa aula. Me chamo Antônio Weimar da Silva. Sou orientado do professor Dr. Fábio Mieleski. Faço doutorado na Universidade Federal da Paraíba, em agronomia tropical, na sub-área de grandes culturas. E vou dar continuidade à cultura do arroz, que teve início com o nosso colega mestrando aí, Tyron. Como ele já disse, nós temos dois sistemas de cultivo, que é uma em terras altas, ou sequeiro, como você pode ver aqui a figura, e arroz irrigado ou alagado, como você pode ver aqui nessa outra figura abaixo. Dentre esses arroz, o mais conhecido são esses três tipos para consumo na mesa, que é o integral, branco, polido e parborizado. No entanto, há uma gama variedade de arroz, de tipos de arroz, e cada um com suas características. Esse agulhinha é o arroz mais consumido aqui no Brasil. Por que ele é o mais consumido no Brasil? Porque a sua textura, ela tem uma textura solta e paladar agradável. E um outro fator que deve ser levado em consideração é porque ele tem um rápido cozimento. Esse basmati, ele não é bem consumido aqui no Brasil. No entanto, ele é bem consumido na Índia, e tem um sabor delicioso e um aroma gostoso. Esse jasmim, como a gente já pode ver, ele tem um outro nome. Ele é bem parecido com esse basmati. No entanto, ele também tem o nome Thai. Ele pode ser chamado de Thai. Por quê? Porque é o mais consumido da Tailândia. Dentre outros, que a gente pode ver, são bastante. Quem tiver uma curiosidade depois dá uma olhada na internet, tá bom? Mas eu vou citar só alguns, certo? Então nós temos aqui o preto, a gente está vendo aqui, o preto. Ele é um arroz também brasileiro, adepto ao consumo do arroz branco. No entanto, a maioria das pessoas prefere o agulhinha, que é o arroz branco, justamente porque não tem o costume, de comer um arroz preto. Então é bem mais difícil a gente ver o arroz preto na mesa do brasileiro. Mas o preto, ele tem grão escuro, curto e arredondado, textura firme, sabor exótico e aroma diferenciado. Geralmente está presente nas receitas elaboradas, como risoto, peixe e sabor acentuado. Além desse aí, nós temos também o vermelho, que ele foi cultivado inicialmente na China e trazido para o Brasil pelos portugueses. Ele é um arroz parcialmente polido, ele retém maior número de nutrientes, por isso é de suma importância a gente ter o conhecimento sobre os tipos de arroz, sobre as variedades. Ele tem bastante nutrientes, principalmente ferro e zinco, certo? Depois a gente vai ver o parborizado, que é bem conhecido. Esse tipo de arroz possui elevado valor nutricional, já que sofre um processo de cozimento dentro da casca, ou seja, ele não tira a casca, ele é cozido com a casca, de maneira que os nutrientes contidos na casca ficam no grão após ser tirado, certo? E vem aí o arroz integral, que já é após retirado da casca, O arroz integral preserva a panícula e o quême, onde se concentram as fibras, vitaminas e minerais, As fibras ajudam no bom funcionamento do intestino e no controle do colesterol. Então, esse arroz integral a gente conhece muito porque quem não quer engordar geralmente consome esses produtos, que são produtos integrais. Já levando para o lado das cultivares, nós temos bastante cultivares de arroz. Dentre elas nós temos o BRS ligeirinho, botei aí as qualidades, super precoce, 100 dias da emergência na completa maturação, apresenta folhas e espigueta com superfícies lisas, grão tipo pátina, controle da população de arroz daninho, que é o vermelho e preto, em lavouras altamente infestadas por ser colhida antes da maturação da invasora, ou seja, já que ela é super precoce, dá para a gente colher ela antes dessas duas plantas daninhas, que é o arroz vermelho e o arroz preto. Contudo,
Deve-se salientar que esta cultivar tem menor teto produtivo do que as demais do tipo moderno. Apresenta baixa temperatura de gelatinização e alto conteúdo de amilose. Nós temos aí a BR Atalanta, também super precoce, está ao redor também dos 100 dias. O rendimento industrial dela é superior a 62% de grãos inteiros. Esse é o diferencial dela, porque a gente sabe que no beneficiamento, como a gente vai ver mais na frente, o arroz ideal é um arroz que a gente possa ter um arroz de grãos inteiros em pelo menos 60%, né? Inteiros polidos variando aí de 58 a 65. Então é uma cultivar bem atrativa para ser utilizada no plantio. O seu grão classificado como grão longo fino é o chamado agulhinha, a gente falou ainda agora, de casca lisa clara. Em alguma situação de cultivo pode mostrar reações de suscetibilidade e a toxicidade por ferro na fase vegetativa e ao frio na fase produtiva, ou seja, um local bastante frio, né, então não é indicado o plantio dessa cultivar. Por isso que é bom a gente estudar as cultivares, né, as variedades, os híbridos e ver qual é o melhor se adapta à nossa região de plantio. Aqui nós temos o IRGA 421, ela é precoce, o porte é baixo, folhas curtas, eretas e pilosas, panículas protegidas pela folha bandeira, grãos longos, finos e pilosos, casca de coloração amarelo palha, alto vigor inicial, alta capacidade de afilhamento. Sensibilidade a baixas temperaturas, igual à anterior, né? Ela tem bastante sensibilidade, então se é uma temperatura no local que tem 8 graus até 10, 12, então ela tem sensibilidade. Em relação à reação a doenças, a variedade apresenta-se suscetível para a bruçone. A bruçone é a principal doença, né, do arroz, e ela está diretamente relacionada à quantidade de nitrogênio disponível. Depois a gente vai discutir um pouco mais sobre isso, certo? Remédio resistente para a mancha dos grãos. Nós temos aí a cultivar Arranque, é uma cultivar do tipo moderno, ciclo variando de 95 a 100 dias, ou seja, também é precoce, né? Varia de 95 a 100 dias. Os grãos são tipo pátina, com bom rendimento industrial, ou seja, acima de 60% de grãos inteiros. E aí, para não se alongar muito, eu decidi colocar aqui para vocês uma tabela onde vocês vão ver vários tipos de cultivares, né? E aqui são as cultivares, ó, tem as regiões, certo? E o mantenedor, quem criou, né, a cultivar. E aqui vai São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, né, Mato Grosso do Sul, Goiás, dentre outros. Mas vamos focar aqui no estado da Paraíba, né? Nós temos 3, que é pela Embrapa e pela Epagre, certo? Que é o Tiutaca, Catiana e Pompeia. Né? Então essas 3 aqui são adaptadas às nossas regiões, certo? É de ciclo médio. Isso segundo o Embrapa 2014 e SOSBY 2016. No cenário global, né, a gente viu aí os tipos, as variedades de arroz, né, as cultivares, e vamos falar do híbrido, porque hoje se utiliza 70% do plantio é através de arroz híbrido, né, justamente pela alta tecnologia empregada nesse tipo de arroz. Então o arroz híbrido ele é o maior contribuidor para suprir a crescente demanda de alimento, ultrapassando os patamares de produtividade atuais, diminuindo a diferença entre demanda e produção. Né? Então, isso por quê? Devido às tecnologias empregadas. Né? Ela é resistente algumas aí a doenças, uma delas a bruçone, a pragas, né? Tanto de solo quanto da parte aérea. E ainda são veículos para futuras tecnologias, né, convencionais e transgênicos, oferecendo captura de valor e proteção das tecnologias. Esse arroz híbrido inexistência de bolsa branca, ideal para proteção e sustentabilidade de negócio. O crescimento exponencial de híbridos de arroz é esperado em todos os maiores países produtores de arroz. Justamente por isso, porque elas são adaptadas a pragas e doenças,
e ainda visando uma alta produtividade, certo? Que é o que a gente se espera. Então, já que a gente viu que a tendência de mercado é o plantio de híbridos em uma escala bem maior, então eu trouxe aqui para vocês aí uma comparação dessa tendência de mercado aí de 2010 para 2020. Né? A semente de arroz híbrido em 2010 foram plantadas aí 20 milhões de hectares, né? Onde a China aqui, ó, sempre lidera, né? Pode observar, a China lidera. E o Brasil aqui, em 2010, ó, tá na penúltima. E já agora em 2020, é bem atual esse slide, atualmente já tem 50 milhões de hectares, né? A China continua liderando, ó, certo? E o arroz ainda continua na sua classificação. No entanto, a Índia não ocupa mais de 75%, né? Ela está ocupando agora só 50%. Então, os demais estados estão começando a ganhar uma proporção na tendência do mercado. Aqui, as três maiores, a China, a Índia e os Estados Unidos, como pode ver, né? Isso em 2010. Isso na fabricação de sementes do arroz híbrido, né? Ou seja, para plantio, não grão, e sim semente. De maneira que era 0,6 bilhão. Né? E já aqui, a gente pode ver que já em 2020, de 0,6 bilhão passou a 3,8 bilhões. Então, e o Brasil aqui, ó, a gente já viu que não está mais em penúltimo. Ele já pulou aqui para o quinto. Certo? Então houve aí uma grande participação do Brasil, né? E está subindo com o tempo, né? De 2010 para 2020, ou seja, se a gente for ver uma proporção aí, pode ser que logo a gente vai estar aí segundo, né? Até porque a gente tem muita área que pode plantar. Tendência na estrutura e na genética da indústria de sementes de arroz. Eu botei esse slide justamente para a gente entender um pouco, né? Depois a gente vai ter um slide falando só sobre o Graphield. Então são as tecnologias atuais, né? MAP, DNA, controle de pureza, a nova tecnologia que é a mutagênese e os eventos transgênicos. Ou seja, a gente sabe que esses híbridos elas são melhorados geneticamente, certo? Visando obter resistência, né? A pragas e doenças e ainda ter um gene que vai nos dar uma produtividade maior, né? Ou seja, altamente tecnificada. Então previne o uso ilegal da tecnologia, facilita a traceabilidade, ou seja, vai ter um traço, né? Vai ter um veículo para novas tecnologias, essa tecnologia híbrida, e um seguro da propriedade intelectual, né? Porque foi criado um novo híbrido, né? Visando a distribuição e um aumento na produção. E após isso, ele vai chegar aos produtores, né? O qual vão produzir esse arroz, que a gente sabe que a cultura do arroz geralmente a maioria é pequenos e médios produtores, apenas uma minoria de grandes produtores. Aí chega a indústria e a partir da indústria para chegar aos consumidores. Então tem esse processo, né, nessas sementes de arroz. O processo de desenvolvimento é um processo bastante dinâmico, certo? Como a gente pode ver aqui, ó, primeiro houve a descoberta dos genes e depois a prova do conceito, né, onde quem ficou responsável aqui são as multinacionais, empresas públicas e algumas boutiques, ou seja, geralmente aqui as multinacionais é que são responsáveis, né, empresas públicas. A avaliação ficou a cargo, a avaliação e a seleção ficou a cargo de poucas empresas, limitada, né, poucas empresas. O processo regulatório, que já é a regulação das cultivares, apenas grandes empresas, complexos com alto custo, justamente por isso a pessoa tem que ter uma condição, a empresa tem que ter uma condição para arcar, né, com esse processo de regulatório, e tem a colaboração também do setor público. Aí depois vem a integração em linhagens, que aí já é empresas ágeis para ir ao mercado, certo?
e depois vai ao mercado, né? Que aí é o mercado, empresas que possuem alto marketing share, plataforma de híbridos e germoplasma. Esse germoplasma é bastante importante, porque é através dele, né, que se vai criar novos híbridos. Por isso que eles chamam de germoplasma elite, quer dizer, padrão, acima do padrão, com genes de qualidade, né? Aqui eu tenho uma figura do arroz, né, que é um grão curto, é da China, né, e também do Japão, muito utilizado. Isso dá pra gente ver aí pela fotografia, dá pra gente observar que ele é um grão de boa qualidade, né, direcionado à exportação, tendo no mercado internacional a qualidade sul-americana como diferencial. Qualidade do tipo indica alto teor de amilose, baixa temperatura de gelatinação e grão longo, fino e translúcido, que a gente pode ver, ele é um branco bem acentuado, né? Qualidade americana Uruguai, Taquari, teor de amilose intermediário, temperatura de gelatinação intermediária. Ela é tolerante a estresse biótico e abiótico, né? Bastante resistente à bruçona, muito problema devido à semeadura de materiais altamente suscetíveis, tanto que a gente pode observar a foto, né? Enquanto aqui, ó, essa daqui está bastante atacada, né? Tolerância ao vírus do enrolamento do arroz, importante em certas condições. Tolerância a baixas temperaturas, ou seja, já pode ser cultivado em um local até 8, 12 graus, né? Celsius, permite a semeadura antecipada, favorecendo a expressão do potencial produtivo. Tolerância à toxicidade do ferro, então se tem um local aí onde tem bastante ferro, ela é tolerante. E tolerância ao acamamento, então é bastante interessante, né? Esse tipo de arroz, né, que é de grãos curtos, japonês e chinês. Esses híbridos, essas são as vantagens dos híbridos, né, pessoal? Estou mostrando aqui para vocês a vantagem de se utilizar um produto híbrido, a cultura do arroz, né? A tecnologia de resistência a herbicida, hoje os nossos híbridos já tem também os genes, né, onde você pode jogar os herbicidas para evitar as pragas, essas plantas invasoras, né? Então o arroz vermelho e as invasoras em geral atuam como um grave fator limitante da cultura do arroz. Então é bom que a gente se use uma tecnologia que tenha uma resistência a herbicida para que a gente possa usar o herbicida. Aí entra aqui a tecnologia Garfield, mais na frente eu vou falar um pouco sobre ela. É uma ferramenta fundamental no manejo do arroz, né? Aí nós temos algumas aqui, uma citação, tem a Avast CL, Inove CL, Lexus CL e Titan CL. Quem tiver uma curiosidadezinha depois dá uma pesquisadinha, tá bom? A rotação com soja é essencial, né? Principalmente soja e feijão, porque a gente sabe que a soja é uma cultura que ela, tanto a soja como o feijão, ela absorve, né, do ar o nitrogênio. Então se a gente faz essa rotação, quando a gente passar a gradagem, deixando no solo as plantas, então vai ajudar bastante e vai até economizar a aplicação de nitrogênio, né? Então é essencial a utilização dessa rotação. Novas tecnologias estarão disponíveis no mercado nos próximos anos, né? Cada ano os híbridos vêm melhorando. E a ferramenta mais importante é criar consciência. O uso correto da tecnologia é saber usar, né? É saber prevenir, saber quando cultivar, principalmente a época de semeadura é bastante importante, né? Porque a gente sabe que uma certa época tem muita praga e doença, então a gente pode fazer o uso, né, da época de semeadura para poder evitar essas doenças e pragas, dentre outros, né? O sistema Clearfield, que foi o que eu comentei, né? É o sistema de produção de arroz inundado, consiste no uso de cultivares de arroz portadoras de genes que conferem tolerância a herbicida do grupo químico das imidazolinonas através da mutação induzida, né? Ou seja, é um cultivar aí, um híbrido que foi feito a mutação induzida, né? As cultivares recomendadas para uso nesse sistema
Isso nós estamos falando de arroz inundado, tá bom? Tem o IGA 422CL, CSC 115, CL e híbridos. Então, ela está aqui, é um marco na cultura do arroz, né, gaúcha, no combate do arroz vermelho. Ou seja, ela é resistente, né? Ela é precoce e de maneira que a gente colhe e ainda não está com as sementes, não está com os grãos desse arroz vermelho. Então, a gente pode colher sem nenhum problema. Os híbridos, como a gente pode ver aqui, ó, na figura, tem um aumento, né, na produtividade à medida que se aumenta o nitrogênio, né, quantidade de nitrogênio, de quilos por hectare de nitrogênio, certo? Os híbridos em arroz são 36% mais eficientes no uso da água. É outra vantagem quando a gente vai comparar o híbrido das cultivares, né? Isso está, para quem tiver uma curiosidadezinha, eu coloquei, né? Miley e colaboradores 2014 na revista Agronomy Journal, e está aí o local, caso alguém queira uma lidinha. Os híbridos em arroz são 15% mais eficientes na absorção de nitrogênio, viu? Então elas têm essa habilidade de absorver mais nutrientes, principalmente nitrogênio, do que essas variedades convencionais. Você pode encontrar essa afirmação aí em Norma e Colaboradores 2013, também na Agronomy Journal. Os híbridos produzem entre 29% e 30% menos gases de efeito estufa. Outra vantagem de se utilizar o híbrido, né, para o cultivo. Vocês podem achar essa afirmação aí em Nally e Colaborador 2014, ó, na African Agriculture Journal também, certo? E tem aqui Bry et al. 2017, bem atual. Então, se vocês quiserem dar uma lidinha, é bom, certo? E aí nós temos aqui um arroz transgênico, né? A variedade Liberty Link tem como característica a tolerância a herbicida. Então, é de suma importância, principalmente se você vai fazer, se você vai aplicar um herbicida antes do plantio. Então, é interessante que seja resistente ou altamente tolerante, né? Para que quando você for fazer o plantio, não seja tão atacado, né? Não seja severamente atacado e possa germinar e se desenvolver bem. Que usa como ingrediente ativo o glufosinato de amônia. Essa característica foi adquirida pela introdução de um gene de uma outra planta, né? É assim que eles fazem, né? E ela é toxidez de ferro. Então nós temos aqui, ó, uma figura, né, onde ela tem tóxica a ferro. Então a gente vai primeiro olhar o solo que a gente vai plantar, né? A gente sabe que, como todas as culturas, o Tário já comentou com vocês, primeiro a gente faz a análise de solo, né? O arroz, ela tolera um pouco de acidez, né? A gente sabe que o pH ideal para a maioria das cultivares, né, é de 5,5 a 6,5, no entanto ela responde bem o arroz até 5, né, pH, porque ela é um pouco tolerante à acidez. O uso do arroz, né, grãos inteiros é utilizado na alimentação, né? Eu costumo dizer que a cultura do arroz é bem interessante porque utiliza-se tudo, né? Ou de uma forma ou de outra, mas você usa tudo, né? O grãos inteiro você usa para alimentação, o farelo você pode usar para produção de óleos, os grãos quebrados, né, e o quirera pode ser usado para exportação, farinha de arroz, e na indústria você ainda pode fazer o amido e as bebidas. E as cascas também se aproveitam, né? A gente sabe que tem muitos plantios que é feito, né, utilizando a casca do arroz como adubo. Então a casca do arroz, ela representa aproximadamente 20% da produção do grão, né? Então numa saca de 60 kg, 12 kg vai ser de casca de arroz, porque são 20%. Então atualmente é 13 milhões de toneladas de grãos, 2,6 milhões de toneladas de casca. Usina termoelétrica, dependendo do tamanho, consome aproximadamente 100 mil toneladas de casca por mês. Ou seja, 120 mil toneladas por ano.
O Brasil produz cerca suficiente para 22 usinas. Isso na quantidade de casca de arroz. Ou seja, essa casca também é usada nas usinas, né? E nós temos uma gama de produtos sendo feito através do arroz. Tem muita gente que pensa que arroz é apenas para se alimentar, para comer. Mas ó, a gente pode observar aqui produtos cosméticos, né? Utilizado aqui, ó, fabricado na Itália, certo? Nós temos aqui o adesivo, né? Feito do arroz, cola de amido de arroz, ó, a cola, sal de banho para pele infantil, iogurte, biscoito de arroz, doces, pó para rosto a base de amido de arroz e milho, né? Então, pode ser utilizado para uma gama de afinidade, né? E a gente fica por aqui. Eu dividi a aula em duas. Então, na próxima aula a gente vai falar um pouco sobre armazenamento, certo? Os tipos de arroz, né? Tipo 1, tipo 2, tipo 3, tipo 4, dentre outros, tá bom? Eu dividi em dois para não ficar muito longo. Obrigado aí pela atenção de todos e até a próxima.